Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, o nosso material é a documentação oficial do AppSheet. E o foco é um conceito central da plataforma, que são as ações. A nossa missão aqui é tentar ir um pouco além do manual, sabe? Entender como as ações realmente transformam o que poderia ser, sei lá, uma planilha glorificada, numa ferramenta de negócios interativa de verdade, inteligente. Eu gosto de pensar uma analogia. Se os dados são os substantivos do seu aplicativo, as ações são os verbos. São elas que fazem as coisas acontecerem. Gosto dessa analogia, ela é ótima, porque, sem os verbos você só tem uma lista de coisas. Estáticas. E é isso que um aplicativo é sem ações, um visualizador de dados. Bonito, talvez, mas passivo. As ações dão vida a ele. E o que é fascinante, e que a gente vai explorar hoje, é que essa vida não vem só de um usuário clicando num botão. A gente está falando de interações que o usuário inicia, claro, mas também de processos inteiros que podem ser automatizados, que acontecem sozinhos, na nuvem, enquanto, sei lá, tá todo mundo dormindo. É a diferença entre ter só uma ferramenta e ter um sistema de verdade. Exato. A diferença é entre ferramenta e sistema. Ótimo ponto. Então, para a gente começar a construir esse raciocínio, a documentação que a gente está usando, ela divide as ações em 4 grandes grupos. Temos as de navegação, as de alteração de dados, as externas e, por fim, as agrupadas. Que tal a gente, em vez de só listar, tentar entender a hierarquia de poder delas? A de navegação parece ser a mais simples, certo? É só levar o usuário de um ponto A para um ponto B no app. É a mais simples no conceito, mas ela é fundamental para a experiência de uso. Ninguém quer usar um labirinto digital, né? Essas ações, elas criam fluxos de trabalho que fazem sentido. A documentação fala do básico, tipo ir para outra tela, mas também menciona algo mais sutil, a capacidade de abrir um outro aplicativo AppSheet. E passando informações junto. Isso já começa a sugerir a ideia de um ecossistema de microaplicativos que conversam entre si, em vez de um app gigante pesado. Interessante. O próximo tipo seria o de ações externas. A princípio parece simples também, tipo um link para um site ou iniciar uma chamada. Mas isso não acaba limitando o app? Tipo, ele só empurra o usuário para fora? Qual o real poder disso? Ótima pergunta, porque o truque não é só empurrar para fora, é enviar contexto junto. O exemplo que a documentação dá, usando uma fórmula, acho que era concatenate, algo como https google.com search.key e o nome de uma coluna. É perfeito para ilustrar isso. Você não está só abrindo o Google. Você está pegando uma informação específica do seu app, o nome de um cliente, por exemplo, e mandando o Google pesquisar. É uma ponte, não uma porta de saída. Você integra a inteligência do mundo lá fora no seu processo interno com um único clique. Ah, entendi. Uma ponte de contexto. Gostei. Agora, os outros 2 tipos, esses parecem ser o coração da plataforma. A alteração de dados e as ações agrupadas. A alteração de dados, pelo nome, é onde a gente adiciona, edita, apaga as informações? Exatamente. E o insight aqui é que as ações de dados são o que realmente transformam um app de um leitor de planilhas para motor de processos. A documentação cita os exemplos clássicos, marca a tarefa como concluída, atualizar a prioridade de um ticket. Mas a mágica não é só mudar um status de pendente para concluído. O poder está em pensar nessa alteração não como o fim da linha, mas como o começo de um novo fluxo. É o gatilho. E esse gatilho nos leva direto para o 4º tipo, que são as ações agrupadas, que a documentação descreve como a capacidade de executar uma sequência de outras ações. É aqui que a gente começa a construir um processo de verdade, então. É exatamente aqui. Vamos pegar um exemplo prático para nos guiar. Pensa num processo de aprovação de despesas. Um funcionário submete uma despesa, ela aparece no app do gestor como pendente. O gestor poderia ter um único botão aprovar. Uma ação agrupada, ativada por esse botão, poderia fazer 3 coisas em sequência, com um único clique. Primeiro, uma ação de dados para mudar o status para aprovado.
Segundo, outra ação de dados para preencher a data de aprovação com o dia e hora atuais. E terceiro, uma ação de navegação que, depois de aprovar, leva o gestor de volta para a tela principal, já com a lista atualizada. Entende? Não é mais sobre clicar 3 vezes, é sobre executar um processo de negócio com um único toque. É orquestração. Ok. Esses 4 tipos fazem todo sentido como blocos de construção. Mas, na prática, um botão no app não vem com uma etiqueta "Eu sou uma ação de navegação". Como isso se traduz na tela? Onde a gente encontra essas ações no dia a dia? Boa! Na prática, elas aparecem de algumas formas. A mais óbvia são as ações rápidas, que a documentação descreve. São aqueles botões que ficam no topo da tela ou flutuando no canto, numa tela de detalhes. No nosso exemplo da despesa, os botões aprovar e rejeitar estariam ali, bem visíveis. Outra forma são as ações em massa, que são, um ganho de produtividade incrível. Em vez de abrir cada uma das 10 despesas para aprovar, o gestor pode selecionar as 10 na lista e clicar uma vez só no botão aprovar. Ele aplica para todas. Nossa, isso já economiza um tempo. Mas você falou antes que as ações não dependem só de alguém clicar num botão. Como assim? O que mais pode desencadear uma ação? E é aí que a coisa fica mais sofisticada. A documentação chama isso de invocação. Existem 3 maneiras de invocar uma ação. A primeira é a invocação explícita. É o que a gente acabou de falar. O usuário vê um botão, clica nele. Simples. Certo. E a segunda? Esse conceito é sutil, mas muito poderoso. O exemplo da documentação é ótimo. Quando você está numa lista e toca numa linha para ver os detalhes, esse toque é um evento. O AppSheet tem uma ação padrão que é vá para a tela de detalhes. Mas o criador do app pode interceptar esse evento e pode substituir por uma ação personalizada. Talvez ao tocar na linha da despesa, em vez de só abrir os detalhes, o app já muda o status para em revisão. O usuário nem percebe que disparou uma ação. Para ele foi só uma navegação normal. Ah, isso é muito inteligente. A própria interface vira um conjunto de gatilhos. E qual a terceira forma? A terceira é a mais avançada. É a que permite automação de verdade. A invocação automática na nuvem. Aqui, a gente está falando dos bots de automação. Esses bots ficam monitorando os dados. Eles podem ser configurados para disparar uma ação quando algo específico acontece. Tipo, sempre que uma nova despesa for criada, manda uma notificação para o gestor. Ou podem ser agendados. Toda sexta, às 5 da tarde, rode uma ação que envia um relatório das despesas da semana. E tudo isso rodando sozinho na nuvem. Ninguém precisa clicar em nada. Isso me leva a uma dúvida. Se a ação pode rodar na nuvem, quer dizer que nem toda ação acontece no celular do usuário. Exato. E essa distinção é crucial. Uma ação de navegação, por natureza, só pode acontecer no dispositivo, porque é a tela dele que está mudando. Uma ação externa, como fazer uma ligação, precisa do hardware do telefone. Então também só roda no cliente. Mas as ações de alteração de dados, essas podem rodar nos 2 lugares. Essa automação do relatório que eu falei, ela roda a ação direto nos servidores do AppSheet. É mais robusto, não depende do app do usuário estar aberto. É aqui que o negócio fica realmente interessante para mim. Não é só criar uma ação, é ter um controle absurdo sobre como, quando e para quem ela aparece. A documentação fala bastante sobre a personalização da aparência e do comportamento. E é esse controle que separa um aplicativo amador de uma ferramenta profissional. A aparência, por exemplo. A documentação detalha as posições. Primary para um botão flutuante, Prominent para ações importantes no topo, Inline para uma ação que aparece ao lado de uma coluna. Essa escolha não é só estética, ela guia o usuário para o que é mais importante fazer naquele momento. E tem uma dica muito prática na documentação sobre essa ação inline. Ela diz que numa tabela, se você põe a ação inline, ela substitui o valor da coluna. Então a recomendação é criar uma coluna virtual vazia só para colocar o ícone da ação, para não esconder uma informação importante. São esses detalhes que fazem a diferença. Sem dúvida. Mas o controle mais poderoso não é o visual, é o comportamental.
A documentação destaca uma condição chamada Only if this condition is true. É um campo onde você pode escrever uma fórmula que define se a ação deve ou não ser exibida. E isso muda tudo. Me dá um exemplo prático disso, porque isso é tão importante assim. Lembro de um app que ajudei a fazer para uma equipe de manutenção. No início, eles tinham uma tela com uns 15 botões. Iniciar serviço, pausar, requisitar peça, finalizar, cancelar, tudo junto. Era um pesadelo, os técnicos se confundiam, clicavam errado. Usando essa condição, o show if, a gente reestruturou tudo. Agora, quando o status é aberto, só aparecem os botões iniciar e cancelar. Quando o status muda para em andamento, esses botões somem e aparecem pausar, requisitar peça e finalizar. A adoção do app disparou, simplesmente porque ele ficou mais inteligente. O app se adaptou ao contexto deles. Isso muda o jogo, porque a interface não precisa ser um painel de avião com todos os controles visíveis o tempo todo. Ela se adapta ao que o usuário precisa fazer naquele momento. E a documentação fala de outra coisa que leva isso para outro nível, a seção Inputs. O que é isso? Inputs é a capacidade de uma ação pedir informações ao usuário antes de rodar. Voltando para o nosso exemplo da despesa. O gestor tem o botão aprovar e o rejeitar. Se ele clica em aprovar, tudo bem. Mas e se ele clicar em rejeitar? Não basta só mudar o status, o funcionário precisa saber o porquê. Com os inputs, a gente configura a ação rejeitar para, ao ser clicada, abrir uma caixinha de diálogo com um campo motivo da rejeição. O gestor digita o motivo, confirma e só então a ação continua, mudando o status e salvando o motivo numa coluna de justificativa. Ah, então a ação pode coletar dados antes de rodar. Ela vira um mini formulário dinâmico, que só aparece quando é preciso. Perfeito, é exatamente isso. E tem outros controles finos que a documentação cita, como a opção Needs Confirmation, que é essencial para ações destrutivas como apagar. Ela joga aquele "você tem certeza?" na tela, sabe? Para evitar acidentes. Ou a capacidade de documentar internamente o que cada ação faz, o que é vital quando mais gente trabalha no mesmo app. O nível de controle é muito, muito granular. Certo. Vamos tentar amarrar tudo isso então. A gente começou com 4 tipos de ações. Navegação, para se mover, externa, para conversar com o mundo, alteração de dados, para manipular as informações, e agrupada, para orquestrar tudo. Isso, são os 4 blocos de construção. Depois, a gente viu que essas ações não são só botões. Elas podem ser disparadas por um clique, claro, mas também por um evento de navegação, como tocar numa linha, ou de forma totalmente automática, por bots na nuvem, com base em mudanças nos dados ou em horários. Correto. A ação em si é separada do gatilho que a inicia. Isso dá uma flexibilidade enorme. E por fim, o ponto que talvez seja o mais poderoso, a personalização. É possível controlar milimetricamente a aparência, a posição e principalmente o comportamento, com condições lógicas que decidem se uma ação deve aparecer e se ela precisa coletar informações do usuário antes de rodar. E é a combinação de tudo isso que eleva o AppSheet. Ele deixa de ser uma ferramenta para criar apps e vira uma plataforma para construir e automatizar sistemas. A combinação das ações agrupadas com os gatilhos automáticos permite modelar fluxos de trabalho que antes exigiriam programação complexa, de verdade. E esse controle granular, como as condições de show if e os inputs, é o que permite ao criador moldar uma experiência de usuário limpa, precisa e eficiente. Uma experiência que não sobrecarrega a pessoa com opções, mas que oferece a ferramenta certa no momento exato. Uma análise realmente esclarecedora. Deixou tudo muito mais concreto para mim. Fico feliz em ajudar. E para quem nos ouve, fica uma reflexão final baseada em tudo que a gente discutiu aqui. Vimos que uma ação agrupada pode executar uma sequência complexa de outras ações e vimos que essas ações podem ser disparadas por bots na nuvem, sem qualquer intervenção humana, em resposta a eventos nos dados. A reflexão que fica é: se uma ação agrupada, acionada automaticamente, pode ler um conjunto de dados, tomar decisões lógicas e alterar múltiplos registros em outras tabelas,
Onde exatamente termina a definição de um aplicativo e começa a de um processo de negócio autônomo e inteligente?